Então estávamos aqui com esta consciência de que somos devedores, não é? E, e isso dá-nos uma capacidade de perdoar muito mais abrangente e muito mais profunda em relação às outras pessoas e ao mal que é objetivo que as outras pessoas fazem, assim como é objetivo o mal que nós fazemos aos outros. Passamos aqui para o nosso grande objetivo, não é? Que é o céu, não é? Temos que ter os pés bem direcionados e a cabeça e o coração bem direcionados para o céu para percebermos realmente o que é que queremos nesta vida, não é? E aceitarmos este convite de Deus que nos diz: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, não é? Quanto mais nós aceitarmos o amor do Pai, mais amaremos, não é? A misericórdia não é uma dimensão entre outras, mas é o cerne da nossa vida cristã, não é? Pensando que não há cristianismo sem misericórdia. E aqui convidava-vos a ler uma encíclica do Papa João Paulo II, sobre o Dia da Misericórdia, que é de 30 de novembro de 1980, e também uma bula sobre a misericórdia, que se chama Misericordia Vultus, em latim. E também, por último, a Carta Apostólica Misericordia et Misere, que foi escrita pelo Papa Francisco, que assumiu de alguma forma a misericórdia como o pano de fundo principal do seu magistério, não é? E que teve estas Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia, o tema foi a misericórdia e o Papa começou também o seu pontificado a falar-nos muito da misericórdia, precisamente porque teve a ler um livro de um cardeal que falava da misericórdia e o Papa teve essa inspiração de Deus, não é? E se todo o nosso cristianismo não nos leva à misericórdia, nós erramos no caminho, não é? Porque a misericórdia é a única meta verdadeira de todo o caminho espiritual. E é um dos frutos mais bonitos da caridade, não é? Isso diz-nos o Catecismo da Igreja Católica. E o Papa, desde o primeiro Ângelus, como Papa, não é? O Ângelus, que é aquela oração que se reza ao meio-dia, que o Papa reza ao domingo e depois diz umas palavras, desde esse primeiro Ângelus que o Papa escolheu como tema a misericórdia. E ficou muito gravado no Papa essa noção de que deveria, uma mensagem que deveria ser de todos os dias, não é? E, e o Papa lembra-se desta publicidade que fez um livro sobre a misericórdia que tinha acabado de ser publicado por um cardeal, que era o cardeal Caspar, e sentiu muito fortemente que, como bispo de Roma, era a mensagem que queria transmitir. A misericórdia, por favor, e o perdão, não é? Está tudo associado também a manifestações desta nossa capacidade de nos abrirmos o nosso coração às misérias das outras pessoas, não é? Estas falhas que as pessoas têm, aos pecados, a esses corações que não foram reconhecidos e que transmitem de alguma forma, exteriorizam esse não reconhecimento, de alguma forma, não é? E é isso que nós podemos pedir a Deus, não é? A misericórdia de Deus é a nossa libertação, porque através da misericórdia de Deus nós fomos libertos do pecado, resgatados e abriu-se a nós a possibilidade de irmos para o céu, não é? Essa nossa felicidade eterna sem fim. Portanto, nós vivemos de misericórdia e não nos podemos dar ao luxo de viver sem misericórdia. É o ar que nós devemos respirar, não é? Somos demasiado pobres para estabelecer as condições, não é? Nós temos necessidade de perdoar porque nós precisamos de ser perdoados, não é? Diz-nos o Papa, e nós temos essa consciência. Teoricamente, nós percebemos isto muito bem, acho que é muito acessível racionalmente. No dia a dia, que às vezes é mais difícil, não é? Porque a nossa imaginação e a nossa memória às vezes atraiçoam-nos, não é? E não nos deixam libertar-nos de pensamentos, de ressentimentos, de preconceitos que nos afastam ou nos distanciam das outras pessoas. E aqui há uma purificação interior que nós podemos pedir a Deus, não é? Há, há ofensas que realmente só pela purificação, só pelo dom de Deus, que teve essa capacidade de perdoar todos os homens de todos os tempos, é que nós subimos a fasquia da nossa capacidade de perdoar e de assumir no nosso coração as misérias dos outros para transformar em fruto de santificação nossa, não é? Para que isso contribua para a nossa santificação e necessariamente é um bem para a humanidade, para a Igreja de todos os tempos. Isto é muito bonito, não é? Quanto melhores nós formos, melhor será a Igreja, melhor será a sociedade, porque há um elemento que é melhor, que somos nós, não é? Portanto, o bem é difusivo neste sentido e há uma certa cumplicidade,
transmissão desta bondade, não é? Portanto, também nós queremos mudar o mundo, começamos por mudar a nós próprios e, de facto, fazemos a diferença. E recuperamos uma relação muito boa com Deus, com o próximo, com a criação. Por isso é que está aqui esta rapariga com a sua relação muito próxima, muito saudável com a criação, pensando que é uma relação baseada na gratuidade, que não é baseada na correspondência ou na reciprocidade ou na proporcionalidade, não é? Porque Deus estabeleceu uma relação connosco que não é proporcional, não é? O amor que Deus nos tem não é minimamente proporcional ou à nossa miséria, é muito maior, não é? E a própria Igreja é chamada a oferecer com abundância sinais dessa presença da proximidade de Deus, não é? Despertar nos corações a capacidade de olhar para o essencial. E nós somos esta Igreja que é chamada a mostrar às outras pessoas o sinal do amor de Deus por cada pessoa, não é? Essa capacidade que Deus nos dá de olharmos para o essencial, não é? Termos essa hierarquia dos valores para reencontrarmos o sentido da missão que Deus nos confiou, não é? Que é sermos luzes de esperança, não é? Sentinelas de esperança, como dizia o Papa João Paulo II, aos jovens, não é? Sentinelas de esperança que são uma lufada de ar fresco, não é? Na sociedade e na Igreja e no novo milénio, que é este, não é? Que dizia o Papa antes de começar o novo milénio. Portanto, assumamos também esta função de instrumentos da misericórdia do Pai. Voltando assim um bocadinho à origem da misericórdia, por isso é que está aqui este anel da fidelidade, o Antigo Testamento, para falar da misericórdia, falava da fidelidade de Deus à aliança com o seu povo, não é? Que amou e perdoou sempre o seu povo. Se nós lermos a história do povo de Israel, é surreal o que eles faziam, amavam outros deuses, fugiam, zangavam-se, e Deus perdoava, e Deus ia atrás deles, e abriu o Mar Vermelho para eles passarem, os egípcios ficaram para trás. E também há esta noção não só da fidelidade, mas também das entranhas, não é? Invocando de modo especial o ventre materno e que nos faz compreender o amor de Deus pelo seu povo como o de uma mãe pelo seu filho, não é? Porque Deus se internece por nós, não é? Realmente apaixonou-se completamente por nós e não há explicação, não é? A não ser de um amor que é perfeito, que é eterno, não é? E o profeta Isaías diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebé, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse, eu nunca te esqueceria, não é? E um amor assim implica criar dentro de nós um espaço para Deus, não é? Sentir e sofrer e alegrar-me como Deus sente, como Deus se alegra, como Deus sofre, não é? E depois voltamos a esta noção, o conceito bíblico de misericórdia inclui o amor fiel, gratuito e que sabe perdoar. Depois temos no Novo Testamento também essa noção das parábolas do Novo Testamento, em que no 15º capítulo de São Lucas, Jesus fala-nos de 3 parábolas que eu vou falar mais à frente. Mas aqui vemos que na misericórdia está sempre incluído o perdão. E eu gostei desta imagem, desta criança, porque de facto é super ternurenta e dá vontade de abraçar e dar beijinhos, e que no fundo é a atração que Deus tem por cada uma de nós, não é? Não é uma ideia abstrata, mas é uma realidade concreta que vem do íntimo de Deus, é profundamente eterna e profunda essa capacidade de Deus de perdoar e de nos amar. No Novo Testamento, a misericórdia é como a síntese da obra que Deus vai realizar no mundo em nome de Deus Pai, não é? Manifesta-se porque se debruça sobre a nossa miséria, demonstra a sua compaixão por quem precisa de compreensão, que somos todas nós. Deus cura todas as pessoas e nós vemos muitos milagres de cura e muito perdão de Deus, não é? E Deus quis que ficasse escrito essa manifestação concreta do perdão, e também antes de cada milagre Jesus dizia: perdoa-te os teus pecados, não é? Para nós termos a noção de que o verdadeiro mal que há no mundo é fruto do pecado e não tanto das deficiências físicas ou psíquicas ou psicológicas, porque de facto o único mal que nos pode impedir de irmos para o céu é o pecado, não é? E que nós tenhamos também essa dimensão grandiosa do que é que nos afasta realmente de Deus, porque assim temos uma hierarquia de valores muito mais acertada e que nos estrutura enquanto pessoas, não é? Porque nós, enquanto seres humanos,
fomos feitos para fazer o bem e evitar o mal. Quanto mais coerentes nós formos com esta estrutura, mais felizes seremos, não é? E mais felicidade também transmitiremos à nossa volta. E aqui temos este pai ansioso e super feliz com a chegada dos filhos a casa, que é uma imagem que eu utilizei para recordar o quinto Evangelho, o capítulo 5, 15º do Evangelho de São Lucas, em que há 3 parábolas da misericórdia: a ovelha tresmalhada, a moeda perdida e a parábola do filho pródigo. E nestas 3 parábolas impressiona a alegria de Deus, a alegria que ele sente quando reencontra um pecador e o perdoa, não é? Pensando que a alegria de Deus é perdoar, é mesmo isto, não é? Porque, de facto, depois daquele perdão conseguido com a brutalidade da paixão, deu-se a ressurreição de Jesus Cristo, não é? Essa confirmação de que estamos todos perdoados e que podemos ir para o céu. E nós vemos que Deus não se esquece de nós, não é? E este, como aquele pai da parábola que nunca se desistiu do filho que voltava, não é? Um pai paciente que se nos espera sempre, respeita a nossa liberdade e permanece sempre fiel, e quando nós voltamos para ele, acolhe-os como os filhos na sua casa, não é? Como este pai amoroso que está aqui a receber os filhos. E nunca deixa por um momento de esperar por nós com amor, não é? E o seu coração fica felicíssimo, em festa, por cada filho que volta para ele, não é? Como nós lemos na parábola do filho pródigo. Fica em festa porque Deus é alegria, não é? Vive esta alegria cada vez que um de nós, pecadores, vai ter com ele e pede o seu perdão. E eu aqui deixava uma dica para esta quaresma, não é? Que ainda no outro dia uma amiga minha me pediu o exame de consciência para se confessar, para se preparar bem para a Páscoa, e de facto a Páscoa é um daqueles momentos em que a Igreja nos convida a fazermos uma boa confissão, não é? Eu pessoalmente confesso-me todas as semanas porque acho que me ajuda esta purificação do coração e esta purificação dos males que eu faço e das omissões que eu tenho, e também porque acredito que a graça que Deus me dá incide sobre aquilo que eu me confessei, não é? E que no fundo me impulsiona a ser melhor pessoa, naqueles aspectos específicos que eu me confessei. E também é uma forma de a graça de Deus atuar mais na minha vida. Mas isto, cada pessoa é livre e faz o que achar que a sua consciência lhe chama a fazer, mas a verdade é que a Igreja nos convida a confessarmos pelo menos na Páscoa, não é? Portanto, estamos aqui a aproximar-nos da Páscoa, e a Quaresma é uma altura muito boa para nós fazermos uma boa confissão. E há muitos exames de consciência disponíveis para que a pessoa possa realmente refletir sobre o que é que fez mal e o bem que podia ter feito e que não fez, não é? E eu, por acaso, fui buscar ao site do Opus Dei, que tem lá vários exames de consciência que são muito bons, tem para crianças, adolescentes e adultos, e que vale a pena ver para quem não tiver outro ou que tiver curiosidade em ver. Depois temos aqui este abraço do Pai, que nos recorda o abraço que nós recebemos em cada confissão, não é? E essa noção que a misericórdia de Deus é muito concreta, não é? Porque incide sobre aquilo que nós fazemos mal, não é? Todos temos essa experiência de que somos amadas pessoalmente e com os nossos defeitos, e não por termos defeitos, mas por sermos filhas prediletas de Deus, não é? Com esse amor que antecede a nossa existência, não é? E Deus está sempre disponível para este abraço, não é? Para que nós encontremos no confessionário esse lugar de misericórdia, não é? Onde nós podemos tocar este amor misericordioso de Deus, que nos perdoa sempre, 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 não é? Com esse olhar de amor infinito. E com essa noção de que nós, em cada confissão, também temos essa consciência do valor que temos diante de Deus, não é? Percebemos quem sou eu para Deus, e que nos ajuda também a pensar quem é Deus para mim, não é? Isso é uma frase que nos pode ajudar nesses tempos de deserto que nós podemos encontrar para nos chamar à correspondência, não é? Para haver essa correspondência da nossa vida a esse amor de Deus por cada uma de nós, não é? Quem é Deus para mim? E aqui fui buscar esta cruz, também pensando que estamos a preparar para as Jornadas Mundiais da Juventude, e um dos elementos da jornada escolhido pelo Papa João Paulo II foi a cruz, e também nós agora na Quaresma olhamos de uma forma especial para a cruz, com esse instrumento que Jesus escolheu para nos salvar, para nos redimir, e que é o sinal mais eloquente da misericórdia de Deus. Portanto, eu tinha que haver alguma cruz nesta apresentação, que nos dá a noção da medida do amor de Deus pela humanidade, não é? Que é amar sem medida, não é? E na cruz nós podemos tocar a misericórdia de Deus e deixar-nos tocar pela sua própria misericórdia, não é?
E temos esse exemplo, não é? Do amor de Jesus por aquele bom ladrão, não é? Que se arrependeu no último momento e que Jesus disse: hoje mesmo entrarás no meu reino, não é? Um, hoje estarás comigo no paraíso, não é? E nós às vezes podemos não ter esta fé, não é? De acreditar que Deus nos ama tanto e que de facto esta cruz e este sacrifício foi por cada uma de nós, foi por mim. Se só existisse eu, Jesus voltava a sofrer com a mesma intensidade e com o mesmo amor eterno e profundo, não é? E às vezes nós, quando temos cruzes, esquecemos de que é o sinal de que Deus escolheu, foi o que Deus pediu ao seu querido filho. Portanto, nós, quando sofremos, também podemos identificar-nos com essa cruz e perceber que somos também filhas queridas de Deus, convidadas a unirmos-nos à cruz de Jesus também para aliviar os seus sofrimentos, não é? E pensar que esta dor é passageira, mas a glória é eterna, não é? Isso às vezes ajuda-nos a relativizarmos também os nossos sofrimentos, não lhes tirando importância, porque há sofrimentos mesmo muito profundos, mas darmos esse sentido, não é? Esse sentido do sofrimento que é um sinal da redenção, não é? E assim libertamos e tornamos mais livres, não é? Temos essa alegria de sermos instrumentos da misericórdia de Deus, não é? E essa alegria de que a felicidade está mais em dar, do que em receber, não é? Olharmos mais com esta lógica divina do dom, do amor de gratuito, porque temos essa consciência que Deus nos amou infinitamente e que nos dá essa capacidade de amar como Ele, não é? De amarmos sem medida. E daí também essa noção da importância de perdoarmos e esquecermos as ofensas que fomos alvo, não é? E aqui o Papa Francisco recorda o beato Pedro Giorgio Frassati, que é um patrono das Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Há 13 patronos, e que morreu com 24 anos na sequência de uma poliomielite fulminante, e que ele dizia: Jesus faz-me visita cada manhã na comunhão, eu restituo no mísero modo que posso, ou seja, visitando os pobres. E no fundo ele dava-lhes mais do que coisas materiais, ele dava-se a si mesmo, disponibilizava o seu tempo, as suas palavras, a sua capacidade de escutar. E era uma capacidade de escuta, como nós aprendemos também com esta irmã Lara, que eu falei há pouco, não para responder, mas para compreender. E a verdade é que no seu funeral as pessoas ficaram estupefactas porque estavam imensos pobres no funeral dele, imensos desconhecidos que tinham sido acompanhados e ajudados por ele, não é? E, e às vezes nós podemos pensar esta ideia da Madre Teresa, não é? Ninguém é tão rico que não precise de nada, nem tão pobre que não tenha nada para dar. Portanto, aqui também encontrarmos na Quaresma o que é que nós temos para dar às outras pessoas, não é? E também deixarmos que as outras pessoas nos deem um bocadinho do amor de Deus que têm para dar a cada uma de nós. E assim nós temos como projeto também esta misericórdia de Deus que transborda para nós e que transborda de nós para as outras pessoas, não é? Isto é um programa de vida exigente porque implica obras, não é? Implica a pessoa estar disponível para ser esse instrumento, não é? E é um instrumento que é colocado nas nossas mãos frágeis para alcançar também a serenidade do nosso coração, não é? E deixamos de lado os ressentimentos, a violência, a vingança, que nos impedem de sermos felizes, não é? E aqui podemos pedir a Deus essa graça, não é? De sermos misericordiosas com quem nos faz mal. E como Jesus, não é? Que rezava na cruz: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, não é? Também que nós tenhamos esse amor grande e esse coração grande que vê mais além da materialidade e da circunstância concreta que estamos a viver. E assim transmitimos também ao mundo este fogo da misericórdia, não é? Para que na misericórdia de Deus o mundo todo encontre a paz e cada homem a felicidade, não é? E aqui nós não tenhamos medo de fixar os nossos olhos no amor de Deus por cada uma de nós, não é? Deixar-nos alcançar por esse amor misericordioso que está pronto a perdoar todos os pecados, todas as pessoas, todos os tempos, não é? E às vezes esse olhar de Deus nesses tempos de deserto mudam a nossa vida, curam as nossas feridas da alma, não é? E essa troca de olhares que está na base da relação humana, como vimos naquela audiência de 14 de junho de 2017 do Papa Francisco, que no fundo há sacia essa sede que todos temos no coração, que é uma sede de amor, de paz e de alegria, de felicidade verdadeira, que só se alcança com uma misericórdia bem vivida, não é? E assim nós podemos levar essa chama do amor misericordioso de Deus por cada uma de nós
às outras pessoas, não é? E aqui pedirmos também esse coração grande, essa abertura de coração para as outras pessoas. E terminava com um convite a participarem na próxima sessão, que é sobre o quinto mandamento: não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. E o tema comercial é cada fase uma etapa. Porquê? Porque eu convidei para dar esta sessão a minha irmã Rita, que é nefrologista e que lida diariamente com doentes crónicos e que de facto nos pode ajudar também a termos uma dimensão muito profunda deste quinto mandamento, que não se trata só de não matar, porque senão era check, já vivo bem este mandamento, mas este pormenor de não causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo, dá-nos uma dimensão muito mais abrangente. E uma pessoa que lida diariamente com o sofrimento de doentes crónicos também nos pode dar algumas luzes sobre a importância de encarar cada fase da vida como uma etapa, não é? Uma etapa que nos aproxima da eternidade, mas que não deixa de ser uma etapa e uma oportunidade de santificação para cada uma de nós. Portanto, vou terminar aqui.